minha amiga. Senhor, e não olhar atrás. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu o pobre pecador, pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, prostrado em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, aleluia. Já o verbo era Deus quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim, Ele é o Redentor, do princípio e o fim. Ó Senhor, Sheila, evangelista Sheila, ó Senhor, Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, ó meu bom Senhor. Eu, sendo de barro, és construtor. Tu pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para ti eu servir. Pois os talentos que me entregaste, sei que não devo enterrar. Porém sei que tu me chamaste, cantando quero trabalhar. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor. Eu, sendo de barro, tu és construtor. Pode quebrar-me, também construir. Oh, faz-me um vaso para ti eu servir. Faz-me um vaso para ti eu servir. E a cruz falasse e ela aleluia. Glória a Deus. A paz de
do Senhor. Nós hoje vamos ler a palavra do Senhor, 1 Coríntios 3, 1, 2, quando diz que irmão, não lhe pude falar com a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dele leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que a inveja, a divisão entre vocês, não estão sendo carnais, agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim, Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com seus próprios trabalhos. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo. Boa noite, Gilvandete. Sobre ele. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Aleluia. Então, nós hoje vamos aprender esse texto de 1 Coríntios 3, que fala sobre divisões na igreja. Divisões na igreja. Então, o texto é esse. É hora de crescer. É hora de crescer. Porque, como diz a palavra aqui, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, cada um tem uma chamada, cada um cuide do seu ministério. Então, é hora de crescer.
Não importa qual seja o seu nível de maturidade espiritual. O tempo está passando. Satanás não descansa. Ele não para. Ele não para. Na verdade, ele está intensificando ferozmente o seu ataque, né, contra o mundo. A guerra assume proporções cada vez mais sérias. Cada soldado do exército de Deus deve despertar e engajar-se em batalhas verdadeiras, quer queira, que não. E é hora de os filhos de Deus acelerarem o seu crescimento para se alistarem no poderoso exército de Deus dos últimos dias. O Senhor tem grande preocupação com isso. Não importa qual seja seu nível de crescimento espiritual, há quanto tempo seja cristão, ou o que já tenha feito em sua vida espiritual, o tempo está passando. Deus não irá atrasar o relógio, porque o relógio de Deus, ele trabalha certo. Você precisa ser moldado no espírito, não para se tornar uma organização, mas um organismo vivo, que respira, segue adiante e conquista, um membro guerreiro do corpo de Cristo. A trombeta de guerra já soou. Já soou. É hora de entrar na batalha. É hora de entrar na batalha. Entretanto, ficar apenas pensando acerca de tudo que Deus lhe tem reservado pode fazer com que você desanime antes mesmo de começar. Não importa qual seja o seu estágio de crescimento espiritual, Deus tem um programa constante de aprimoramento para a sua vida, que lhe permite crescer poderosamente em Cristo. Basta você se esforçar, basta você querer crescer espiritualmente com Cristo Jesus. Aleluia. Sem esse treinamento, você não terá condição de entrar no campo de batalha. O soldado, ele primeiro se prepara para a guerra. Você não vai para uma guerra desprevenido, sem antes se preparar. Primeiro se prepara. Não importando quantos livros tenha lido ou o tamanho de sua fé. Lembre-se de que o nosso Deus tem planos, propósitos e objetividade. Boa noite, Carmen.
Ele nunca faz nada que não siga um planejamento cuidadoso. Portanto, cada fase do círculo de colheita dos últimos dias tem novos objetivos que Deus deseja que alcancemos experiências espirituais que Ele quer que tenhamos antes de tornarmos maduros, preparados para a guerra. Para a guerra. Por isso que o texto, ele fala sobre as divisões na igreja. Quando o texto pergunta, eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. E outro, eu sou de Apolo. Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meio dos quais você vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Então, cada um cuidando do seu ministério, cuidando da sua vida espiritual. Lembre-se de que o nosso Deus tem plano. Ele tem plano, propósitos na nossa vida, na tua vida, mas precisamos estar preparados. A trombeta de guerra já soou. É hora de entrar na batalha. Nós estamos vivendo épocas difíceis, tempos difíceis. Temos que estar com a nossa vida voltada para Cristo, olhando somente para Cristo, olhando para Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, seguindo sempre para o alvo, seguindo sempre com Jesus, procurando cada dia mais procurar amadurecer espiritualmente, porque os dias são maus, os dias são difíceis. Seremos capazes de ver claramente o que Deus deseja fazer em nossa vida, em cada fase de o desenvolvimento espiritual, porque quanto mais você se desenvolve espiritualmente, mais você vai aprendendo as coisas de Deus, Deus vai te revelando, Deus vai te esclarecendo, Deus vai te mostrando. Deus vai mostrando para você as coisas, vai abrindo a sua mente, vai ampliando a sua visão. Você tem uma visão ampliada. Então, seremos capazes de ver claramente o que Deus deseja fazer em nossa vida, em cada fase de desenvolvimento espiritual. Cabe a nós decidirmos se realmente desejamos prosseguir com Ele e se estamos dispostos a pagar preço. Ninguém quer pagar preço hoje. Pai do Senhor, Andréia, todos nós pagamos o preço. Mas Jesus já pagou na cruz. Sim, Jesus já pagou na cruz o preço do nosso pecado. Mas não há vitória sem dor.
Não há vitória sem renúncia. Precisamos renunciar a algumas coisas para alcançarmos os propósitos que Deus tem na nossa vida. Então, cabe a nós decidirmos se realmente desejamos prosseguir com Ele, Jesus Cristo. Se estamos dispostos a pagar preço, empregar o nosso tempo, assumir compromissos, fazer sacrifício para amadurecer e crescer nele. Por isso que o texto diz que é hora de crescer. É hora de crescer. Estamos vivendo época que não podemos ficar de meninice na casa de Deus, com as coisas de Deus. Por isso que o Senhor, ele diz aqui, de modo que, quando ele diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Você prega a palavra, você ora, mas quem faz a obra é Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumento na mão dele. Então é ele que faz crescer. Nós não somos nada, nós apenas somos vaso. Tu és oleiro, Deus é o oleiro, nós somos o vaso de barro, que o Senhor nos transforma, o Senhor nos quebra, nos molda da maneira que ele quer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa. Mas unicamente Deus. Eu apenas sou instrumento na mão de Deus. Você é instrumento na mão de Deus. Você plantou, o outro veio, regou. Você prega a palavra, outro vem, ganha aquela pessoa para Deus. Mas quem fez a obra foi Deus. Quem fez tudo foi Deus. Foi ele, apenas ele nos usou. Mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É ele que efetua o crescimento. A igreja de Cristo, se não tiver o Espírito Santo de Deus dentro da igreja, atuando, trabalhando, é uma igreja fria. A igreja não cresce, porque quem faz a obra, quem faz o mover dentro da igreja é o Espírito Santo de Deus. E muitas igrejas por aí não estão deixando mais o Espírito Santo de Deus trabalhar, atuar. É tudo cronometrado ali, é de ordem. Mas as coisas de Deus, o Espírito Santo é que faz o mover. Ele acha lugar dentro dos corações. Então, o que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, nós oramos, pregamos a palavra, mas quem faz, quem efetua o crescimento em todas as áreas, é o Espírito Santo de Deus. É Deus que opera. A obra de Deus, há uma recompensa para aqueles que fazem a obra do Senhor com sinceridade. Pois nós somos cooperadores de Deus. Eu sou cooperadora de Deus, você é cooperadora de Deus. Você coopera na obra de Deus. Vocês são lavouras de Deus. Nós somos as lavouras de Deus. E Deus, e o edifício de Deus. Aleluia. Conforme a graça de Deus que me foi concedida,
Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. Você lança a palavra. É o alicerce, você lança a palavra. Outro está construindo sobre ele. Outro já vem, já constrói, já ajuda, já prega, já incentiva. Já incentiva. Contudo, veja que cada um como constrói. Cada um, a construção, ela é bem feita, bem construída. Você não pode construir a obra de Deus de qualquer maneira. Você não pode construir a obra do Senhor relaxadamente. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. A palavra de Deus já foi ali plantada, alicerçada, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz. O dia trará a luz. Pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Aí Deus vai provar você. Deus vai te provar. Vai ver se você está disposto mesmo a renunciar tudo pela obra dele. Ele lhe prova no fogo para saber se você está mesmo ali com ele. Se alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. A obra de Deus tem uma recompensa. Se alguém construiu se queimar, esse sofrerá juízo. Sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Você é santuário de Deus. Que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Aleluia. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Temos que ter muito cuidado com o nosso ser, a nossa vida espiritual, zelar por ela. Não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, para que se tornem sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas astúcias deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Então, essa palavra do Senhor, aonde eu li nesta noite, em 1 Coríntios 3, quando fala sobre as divisões da igreja. Aleluia. E
o Senhor, Ele está dizendo para nós nesta noite que a obra é dEle. É Ele que coordena tudo. Então, o homem, ele não deve, de maneira nenhuma, se exaltar, achar que ele é tudo. Ele não é nada. Ele não faz nada. Quem faz é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor que faz tudo. É Deus que faz tudo. A vitória, a sua vitória, só vem por intermédio da sua busca, da sua renúncia. Você renunciar tudo por amor à obra de Deus. Por amor à obra de Deus. Então nós devemos buscar ao Senhor. Por isso que essa primeira carta de Coríntios, quando ela fala das divisões nas igrejas, as divisões nas igrejas. Então nós precisamos pedir ao Senhor que Ele venha nos abençoar, nos dar vitória, nos dar cada dia mais, nos capacitar, para que nós possamos ser uma bênção na mão do Senhor. Somos ungidos pelo mesmo Espírito que ungiu Jesus. Que maravilha, né? Você ser ungido pelo mesmo Espírito que ungiu Jesus, que Jesus foi ungido. Você está pronto para experimentar isso? O Espírito que ungiu Jesus é o mesmo que nos unge. Não há mais de um Espírito. Existem apenas um Espírito Santo. Apenas uma unção verdadeira com ministérios distintos. O Espírito que batiza é o mesmo que unge, produz fruto, né? Convence de pecado, de justiça e do juízo. Ele consola, concede poder. É Ele, o Espírito Santo. Ele guia, Ele concede dons, Ele ilumina a mente, Ele regenera, santifica, ensina, testifica de Cristo, transforma. Por isso que aqui no texto que eu li, quando Deus diz aqui, Deus, o Senhor, atribuiu a cada um ministério. Cuide do seu ministério. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. É Ele que faz você crescer. É Ele que te deu um ministério. Cuide dele. Não deixe que o inimigo venha roubar aquilo que Deus colocou para você fazer. E aqui, o mesmo Espírito que ungiu a Jesus é o que nos unge. Se o mesmo Espírito de Deus, você percebe que isso significa, quando for genuinamente batizado e ficar cheio do Espírito Santo, até transbordar, você terá a mesma autoridade, o mesmo poder que Jesus demonstrava. Essa é a sua parte do plano de Deus para a sua existência. Ele não determinou que você passe pela vida com medo, desencorajado, vencido pelas circunstâncias e atacado pelo diabo.
Deus não quer que você sofra nenhuma derrota. Mas para você ser um vencedor, você tem que lutar. Como eu li aqui o texto. O Senhor tem grande preocupação com isso. Não importa qual seja seu nível de crescimento espiritual, há quanto tempo seja cristão, ou que já tenha feito em sua vida espiritual. O tempo está passando, Deus não irá atrasar o relógio dele. O tempo está correndo. Nós estamos vendo o tempo correr, passar. Então nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos colocou na nossa mão. Então, é hora de os filhos de Deus acelerarem o seu crescimento para alistarem no poderoso exército de Deus dos últimos dias. Você tem que se alistar nesse exército de Cristo. Você tem que ser corajoso. O Senhor tem grande preocupação com isso, não importa. Deus não irá atrasar o relógio. Ele não vai atrasar o relógio. Ele te chamou, ele lhe chamou, ele convocou para você fazer. Então faça aquilo que ele colocou na sua mão. Agora, se o homem tomar da sua mão aquilo que Deus colocou, você vai esperar o agir de Deus. Porque Deus te dá algo para você fazer. Aí o homem vem e toma da tua mão. E agora? O que é que você vai fazer? Você vai esperar Deus agir. Então aqui, o tempo está passando. Deus não irá atrasar o relógio. Você precisa ser mudado no espírito. Nós precisamos ser mudados no espírito. Não para se tornar uma organização, mas um organismo vivo que respira, segue adiante e conquista. Um membro guerreiro do corpo de Cristo. Não desistir, não desista da luta, não desista das provações, segue em frente. Segue o seu caminho, como aquele hino que eu gosto muito de botar aí. Seguir sem caminhar, Senhor, seguir sem vacilar. Sempre olhando para Jesus, não olhando para trás, olhando para o Senhor, olhando para o Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu e nele antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, em sua presença, em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade,
de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, o povo de Deus experimentará a restauração total. Antes de Jesus voltar, Deus determinou que no círculo da colheita, nos últimos dias, certas manifestações do seu Espírito cumpra o seu propósito de unir todas as coisas em Cristo. E o que marcará o fim dos tempos. Como vemos no texto em estudo, Deus planejou a plenitude dos tempos e a consumação das eras antes de vir a esta terra. Cristo sabia o que ia acontecer. O Pai planejou e estabeleceu o propósito de levar tudo a um clímax que seria consumado em Jesus Cristo. Antes de tomar parte em tudo que Deus planejou para nós, nesse tempo de restauração, precisamos entender o que significa restauração e o que Deus pretende realizar por meio de nós. O vocábulo grego, traduzido por restauração, é apokatatas, que significa colocar em ordem, devolver a posição inicial, levar a um estado saudável, tornar como novo. Durante esse período de restauração, Deus irá elevar-nos a uma posição ainda maior que a de Adão antes da queda. Ao nível de perfeição, a maturidade espiritual e de filhos adultos. Deus nos colocará em condição de vitória plena, como soldado de Jesus Cristo. Isso nos permitirá resistir a Satanás e a obter a vitória que nos pertence. Deus irá devolver tudo que Satanás roubou de nós. Como resultado da nova condição. Da nossa condição, filho de Deus, adultos e maduros, soldados fortes e vitoriosos. Seremos capazes de invadir o território do diabo e tomar o que nos pertence por direito. Deus nos devolverá o pleno controle de nossa mente, pensamentos, imaginação, vontade e emoções. Essa é a primeira área que precisamos tomar de volta, porque a mente governa todo o nosso ser. É chegada a hora, né, de o povo de Deus marchar, esforçar-se, lutar pela restauração. É hora de colocar em prática tudo que aprendemos.
Já ouvimos o clarim do Espírito que nos convoca para a luta. E estamos seguindo para o campo de batalha, adestrando o território de Satanás, em nome de Jesus. É tempo de restauração. É tempo de restauração. Procure restaurar a sua vida. Procure restaurar a sua casa, a sua vida espiritual. O povo de Deus experimentará restauração total. Glória a Deus. A restauração. Aquilo que o inimigo te roubou. As bênçãos espirituais de Cristo. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer abençoar você. Levante a cabeça, não olhe para trás. Não olhe para trás. É chegada a hora do povo de Deus marchar, como diz o texto. Esforça, lute. Você só vai lutar, você só vai marchar se você se esforçar. Não se prostem, não fique prostrado. Não fique prostrado. É chegada a hora de o povo de Deus marchar. Esforça-se e lutar pela restauração. É hora de colocar em prática tudo que você aprendeu, coloque em prática. O Espírito Santo de Deus, ele vem falando conosco pela sua palavra. Quando eu comecei a ler em a primeira carta de Coríntios, as divisões na igreja. As divisões, uns dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu que fiz, é eu que faço. Você não faz nada. Você não faz nada, quem faz é Deus, quem faz é Jesus. Se Deus quiser, ele com um sopro cai. Então não é nada, nós não somos nada. Nós somos apenas instrumento na mão de Deus, somos vaso na mão de Deus. Vasos preciosos que Deus usa como Ele quer. Então ele diz que o Senhor, ele atribuiu a cada um conforme o seu ministério. Cuide do seu ministério. Muitos querem derrubar o nosso ministério, quer atrapalhar, não quer ver você crescer. Quando você começa a crescer, ele vem e coloca a pazinha dele para te derrubar. E não é fora, não, é dentro das igrejas de Cristo. É dentro da igreja. Quando um vê o outro querer se levantar, o outro batalha, o outro luta, ora, busca para ser uma bênção na mão do Senhor, ser um vaso na mão de Deus, ser usado. Aí o outro vê, não fica satisfeito, aí vem te passa a rasteira para você cair, para você ficar lá no canto desanimado, entristecido, aí ele fica satisfeito. E tem igreja que não admite ninguém ser mais usado do que o outro, ele faz de tudo para atrapalhar o seu ministério, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder para repreender esse demônio que entra dentro da igreja, para querer atrapalhar a obra do Senhor. E a Bíblia diz que uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Eu só sei que Jesus é Jesus. Ele é Deus, ele é o Senhor do universo, ele é o Todo-Poderoso. É Ele que nos guarda, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece.
é Ele que nos dá força, Ele tem um propósito. Lembre-se de que o nosso Deus tem planos, propósitos e objetividade. Ele conhece os pensamentos, Ele conhece o andar, Ele conhece o que você está pensando contra o seu irmão. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. E se Ele tem um propósito na sua vida, se Ele tem objetividade com você, Ele tem um objetivo com você. Você vai até aonde Jesus quer. O homem levanta, lhe atrapalha, quer lhe derrubar, quer deixar você desanimado, entristecido. Mas Jesus Cristo, Ele está na sua vida. Foi Ele que lhe deu o ministério. Foi Ele que te levantou. O homem não é nada diante do Senhor. O homem não é nada diante do Senhor. Por isso que Ele fala que Ele diz, Ele nunca faz nada que não siga um planejamento cuidadoso. Deus tem cuidado de você. Portanto, cada fase do círculo de colheitas dos últimos dias tem novos objetivos que Deus deseja que alcancemos. E aí, experiências espirituais. As experiências espirituais que você tem com Deus. A comunhão, a sua intimidade com Deus. Isso é tudo na sua vida. Aleluia! Por isso que Deus, Ele diz na sua palavra, quando Ele fala, o povo de Deus experimentará restauração total. Por quê? Porque Deus nos devolverá o pleno controle de nossa mente, pensamentos e imaginação. Ele, aleluia, vontades e emoções. Essas é a primeira área que precisamos tomar de volta, porque a mente governa todo o nosso ser. Porque quando a mente do ser humano, ela começa a enfraquecer, começa a pensar bobagem. Ah, eu vou desistir, não vou mais ser crente não vou mais pregar, não vou mais fazer nada, não. Ah, eu já falei essa semana aqui, já preguei essa semana aqui sobre Jeremias, a chamada de Jeremias. Jeremias, ele queria desistir, porque as profecias que ele entregava, as palavras que ele entregava, o povo não queria receber, o povo debochava de Jeremias, criticava, achava que ele não era nada. Mas Jeremias, ele chegou a um ponto que ele quis desistir. Mas ele não conseguiu desistir. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela ardia. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela ardia dentro do coração de Jeremias. Então Jeremias, ele não conseguia desistir da palavra, daquilo que Deus tinha mandado, da chamada. Ele não conseguia. Então quando ele pensava parar, eu vou abandonar tudo, ninguém quer receber as mensagens, os recados que Deus manda, eu vou desistir. Aí ele ficou desanimado. Mas quando ele tentava parar, aí a chama
do Senhor ardia dentro do coração de Jeremias. Tanto é que Deus, quando chamou ele, a primeira vocação dele, ele disse o quê? O Senhor disse para ele: Jeremias, o que é que você vê? Eu vejo, Senhor, uma vara de amendoeira. O Senhor disse: viste bem, Jeremias, você viu uma vara de amendoeira. Eu velo pela palavra. Eu velo pela palavra. Aquilo que eu te prometi, Jeremias, eu vou cumprir na sua vida. Então, a palavra de Deus, se Deus ele falou para você, que você vai pregar, que você vai ganhar almas, que você vai ser uma bênção na mão do Senhor. Lembre das promessas que Deus te fez. Oséias 6:3 diz o quê? Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como a chuva de inverno, como a chuva de primavera que rega a terra. Então, quando eu e você se aproximamos de Deus, chegamos mais perto de Deus, nós conhecemos o Senhor. Então, Oséias, ele está te fazendo um convite nesta noite. Conheçamos o Senhor. Aprenda a conhecer o Senhor. Aprenda a ouvir a voz do teu Criador. Aprenda a ouvir o que Deus quer de você. Aí ele diz: conheçamos o Senhor. Conheça Ele. Se dedique a Ele. Se volte para Ele. Aí ele diz: esforcemos-nos. Para você conhecer Ele, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Conhecemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá na sua vida. Ele lhe dará vitória. Ele é com você. Ele é com você. Porque Jesus, ele é fiel para cumprir a tua palavra. É verdade, muitos tratam Deus como empregado. Só busca quando precisa, a realidade. Só lembra de Deus quando se vê no aperto. Mas Deus, nós temos que aprender a lembrar sempre de buscar Ele, mesmo quando não precisamos e quando precisamos. Eu sempre falo que nós devemos estar com a nossa despensa cheia. A nossa despensa ali, guardar os alimentos na nossa despensa. Porque quando você lê a palavra do Senhor lá em Eclesiastes 3, que ele diz que há tempo determinado para todas as coisas. Você não sabe quando é que vai vir a tribulação, a provação. Você não sabe. Você não sabe. Só sabemos uma coisa, temos que estar com a nossa vida no altar com Deus. Temos que estar com a nossa despensa cheia. Há tempo para tudo. Tempo para tudo. Tempo para tudo há uma ocasião certa. Uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tudo Deus tem propósito. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar. Às vezes você está morto espiritual.
Mas chega o tempo de você reviver, você nascer de novo para Cristo. Aí vem um tempo de arrancar o que se plantou. Você vai arrancar as bênçãos que você plantou, que você construiu. Você orou, você buscou a Deus, você agora vai arrancar, vai receber tudo que Deus tem para te dar. Aí tem tempo de matar e tempo de curar. Às vezes você passa por um processo da enfermidade, mas vai chegar o tempo de você receber a cura. Deus usando o homem, o médico, até o próprio Deus mesmo te cura. Então, há tempo para tudo. Tudo tem um tempo de Deus. Mas é melhor você aprender a conhecê-lo, prosseguir conhecê-lo, o Senhor. Quando Pedro ele foi lançado naquela prisão, Pedro era um homem que Deus usava para curar, para libertar, para ganhar almas. Mas teve um tempo que Pedro, quando foi preso, ele ficou dentro lá daquela cadeia, daquela cela lá preso. Ele não estava entendendo nada. Como querem dizer, pois Deus, eu fiz tanto, eu orei pelas pessoas, as pessoas foram curadas, as pessoas foram libertas, e agora eu estou aqui preso. Mas Deus tinha um propósito, porque Deus tem propósito em tudo. Creia nessa palavra, creia no seu chamado, no seu ministério. Zele do seu ministério, cuide do seu ministério, cuide dele. Não deixe o inimigo derrubar aquilo que Deus construiu, porque o homem derruba mesmo. Olha para Jesus, somente olhar para Jesus. Olhe para o Senhor, olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para Deus nesta noite, somente olhar a Ti, Senhor. Na minha angústia eu procuro me enxergar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba minha paz, então respondo assim, somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Olha para Jesus, Senhor. Olha para Jesus nesta noite, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia! Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos deu a noite de paz. O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isso não traduz para mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só para Jesus. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em Teu altar, Senhor, e não
O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Para mim o céu se abriu e dou glória ao Salvador. Dá glória ao Salvador. Creia neste Deus de Israel, o Deus forte e poderoso, que Ele tem propósito na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor. Olhe para trás, olhe para Ele, olhe para Jesus. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso refúgio, Jesus é a nossa fortaleza. Olhando para Ele, creia nele, creia nesse Deus poderoso, Deus da glória, o Deus do universo. Que Deus nesta noite visite a sua casa, a sua família. Já o Verbo era Deus, desde que o mundo criou. Era o Rei do Judeu, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Deus abençoe você, pastor Jorge, evangelista Sheila. Deus abençoe vocês também. Abençoe a sua casa, a sua família. Um abraço. Rosana Carmo. Aleluia. Andréa Passarelli. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Marta Pessoa. Hilda Santo. Deus abençoe. Glória a Deus. Gilvandete. Deus abençoe. Carme. Hilda Santos. Aleluia. Deus abençoe vocês nesta noite. Deus dê uma noite de paz. Aleluia. Glória a Jesus. Carme. Aleluia. Tu és construtor. Tu pode quebrar-me. Miriam, Deus abençoe você, minha amada. Não esqueçam de compartilhar. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amanhã estaremos aqui a partir das 9 horas da noite, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Que o Senhor Jesus visite nesta hora aqueles que estão enfermos com Covid. Que o Senhor venha repreender este maldito vírus, que venha jogar por terra, no nome de Jesus, Senhor. Queima este vírus, Jesus. Queima ele, Jesus, queima ele. Destrói esse vírus. Eleonora estava sumida. Um beijo no seu coração, minha amada. Jesus abençoe vocês. Todas vocês que eu esqueci o nome, mas Jesus não esquece de vocês. Deus abençoe. Deus dê uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo. Que o Espírito Santo de Deus lhe dê vitória. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem ver o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Se a cruz falasse e ela
pastor Jorge, Sheila, evangelista Sheila, Deus abençoe vocês também. Quanta angústia passou, nem vê o sofrimento, nem sequer o lamento de quem tanto me amou. Foi a cruz, a caneta que escreveu teu sangue e a tua salvação. Oh Jesus, ao aceitar a Jesus como seu Salvador, transmita essa palavra de salvação para aqueles que precisam ouvir a mensagem do Senhor, para ser salvos.